Temos a grata satisfação, mais uma vez, de recebermos aqui a amiga e irmã Silmara Melo. Silmara que tem uma história aqui também no Emmanuel, vinculada na época adolescente, pré-adolescente, adolescente, chegou por aqui e trabalhou participava do grupo de teatro aqui do Emmanuel, TEC, e integrado ao grupo, e a gente apresentava os trabalhos aí, divulgando a doutrina através do teatro, e Silmara participava desse grupo. Então, Silmara, seja muito bem-vinda, receba o nosso abraço fraterno de todos nós que fazemos aqui o Emmanuel. E Silmara hoje é trabalhadora da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, aqui na nossa cidade, a quinta casa a funcionar aqui na nossa cidade de Caruaru. Fica aqui na rua, hoje tem nome, né? 25. Rua 25. Número 96. Número 96, no bairro das Rendeiras, em frente ao Parque Municipal ali, da Coab 3, não, Rendeiras. Lá fica bem em frente, lá o Bezerra de Menezes, que tem reuniões públicas também hoje, na quarta-feira, e no sábado também, às 19h30. Então, Silmara, hoje, dando continuidade ao estudo do livro O Espírito da Verdade, que é de autoria de psicografia do nosso querido Chico, os capítulos pares, e Valdo Vieira com os capítulos ímpares. E hoje é o capítulo 47º, Perdoa Sim. Perdoa Sim? É a pergunta, né, Silmara? Então, essa mensagem, esse livro, ele tem uma correlação com o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje é o capítulo 10º, o item 15. E a mensagem é de espíritos diversos, e hoje é a nossa querida Meimei, que é a autora dessa mensagem que hoje Silmara irá trazer aqui para todos nós. Então, dando continuidade para a harmonização do nosso ambiente, que a gente chama de exórdio, vamos pedir a Manuela Torres, trabalhadora da casa, para fazer a leitura da mensagem, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Capítulo 59, Política Divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que segue. Quem disse isso foi Jesus, está em Lucas, capítulo 22, versículo 27. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do ministrado. Amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor, com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo.
cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos, se a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aligiões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás a casa de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Do livro Fonte Vinha de Luz, psicografada por Chico Xavier, editada pelo Espírito Emmanuel. Convidamos a todos que possam nos acompanhar na prece de início. Ó Deus, Pai de amor e de infinita bondade. Jesus, Mestre amado, amado e amigo inseparável de todas as horas. Rogamos, Senhor, a Tua presença nesses instantes aqui onde estamos unidos e reunidos em Teu nome. Que possa, através dos mentores desta casa, dos mentores do Bezerra de Menezes, sobre a Tua orientação, inspirar a nossa amiga e irmã Silmara, para que ela consiga, Senhor, ser a Tua porta-voz. Nesses instantes aqui onde iremos ouvir os Teus ensinamentos, que assim possamos, sob as Tuas bênçãos de luz, de paz, de harmonia, iniciar o nosso encontro, a nossa reunião pública doutrinária desta noite. Que assim seja. Silmara. Boa noite a todos. Boa noite. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus envolva a todos nós em suas bênçãos de luz e de muita paz. Agradecidos estamos por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta casa de oração, de fraternidade, de acolhimento, de amor. Agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, pela bênção de estarmos neste mundo físico. Agradecemos a Jesus a bênção da luz, da doutrina espírita, que vem nos consolar, que vem nos oferecer todos os recursos para que possamos investir a cada dia em nossa melhoria íntima, possamos cada vez mais nos dedicarmos no trabalho de ajuda aos nossos irmãos. Agradecemos desde já a todos os corações aqui presentes, a todos aqueles que irão nos acompanhar ao vivo ou posteriormente através das redes sociais,
Que Deus e Jesus abençoe a todos. Quando nós recebemos o tema para trazermos nesta noite e lemos a mensagem ditada pelo Espírito Meimei, nós ficamos pensando o quanto ainda para muitos é difícil perdoar. E ficamos inquietos pensando, mas puxa vida, por que para muitos corações perdoar é tão difícil? E aí, quando lembramos de Jesus a nos dizer: no mundo tereis aflições. Por que será que Jesus fez esse alerta aos nossos corações? O que nós entendemos por aflições? O que esta palavra nos convida a refletir? Quando pensamos no mundo de aflições, nós pensamos que ao reencarnar, ao renascer, nós iremos provavelmente nos deparar com momentos difíceis, com dores físicas, podemos passar por conflitos, aflições diversas, acidentes, deficiências, pandemias. Mas também podemos passar por aflições morais, aquelas que contraímos quando insistimos em gerar em nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, o rancor, o ressentimento, a mágoa, todos esses sentimentos que são geradores de discórdias, de conflitos, de guerras. Então, quando Jesus nos alerta: no mundo tereis aflições, o nosso Mestre também nos apresenta um consolo. Ele diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, vencer as nossas dificuldades, vencer os nossos medos, vencer as nossas sombras, vencer esses sentimentos doentios, geradores de conflitos, de aflições. Jesus prometeu estar conosco até o fim dos séculos. Ele permanece conosco e nos apresentou ali, cumprindo a sua promessa, o Consolador, a doutrina espírita que vem nos mostrar que todos nós estamos matriculados, todos nós estamos habitando neste planeta escola, nesse planeta especial, de provas, sim, e de expiações. Quando falamos de provas e expiações, será que a gente está atento ao que são provações? Nós, sobretudo espíritas, falamos muito que estamos passando provas e expiações. Mas Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 246,
vai nos dizer que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do caminho, do trabalho e da edificação espiritual. E aí nós podemos perceber essa forma tão carinhosa do Espírito Emmanuel a nos dizer que somos rebeldes e preguiçosos. Olha como ele é carinhoso. Será que ele está certo em dizer que somos rebeldes e preguiçosos? Sim, ele está. Porque enquanto nós estivermos voltando a este mundo de provas e de expiações, é porque ainda não despertamos firmemente, é porque ainda continuamos teimando em carregar em nós tantos sentimentos doentios. É que ainda não nos colocamos no caminho com Jesus, não é? Então, na provação temos a dor moral. A dor moral como oportunidade de buscarmos o autoconhecimento, de buscarmos o trabalho que nos transforma e de nos dedicarmos ao trabalho do bem, fazendo o bem, desejando o bem, né? Assumindo, sobretudo, uma nova conduta. E na expiação, nós temos o sofrimento como sinal de alerta, um sinal de que desequilibramos e que precisamos nos colocarmos agora em um trabalho renovador, aceitando com resignação aquele sofrimento, mas sem esmorecer, sem cruzar os braços, nos colocando no trabalho de resignação com coragem, com fé, com bom ânimo. Porque Emmanuel também vai nos dizer que a expiação é a pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. Ah, mas eu não cometi crime nenhum. Os Espíritos nos lembram que todos nós temos um passado de erros. E que se lembrássemos do que fizemos em existências anteriores, sentiríamos muita vergonha. Então, nós não podemos esquecer a bênção que é o esquecimento do passado, oferecido por Deus, o nosso Pai, para que pudéssemos voltar toda a nossa atenção para a vida atual. E prestar atenção sobre as nossas ações na existência da qual nós nos encontramos. Porque muitas vezes as causas do nosso sofrimento não estão apenas em existências anteriores, mas muitas nós contraímos na existência atual. E nós só descobrimos quando buscamos nos conhecer, quando fazemos o mergulho interior para analisar as nossas ações. Então, acerca das causas anteriores e atuais das aflições, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, esclarecimento acerca das aflições. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 9, nós vamos, item 7,
que é o capítulo que fala sobre bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E ali no item 7, Kardec vai nos lembrar o seguinte, aliás, um espírito amigo. A dor é uma bênção de Deus, uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Adivinhem quem são os eleitos de Deus? Não é? Mas aí, esse espírito amigo, ele vai dizer assim, olha, não precisa ficar aflito não. Mas quando sofrerdes, mas antes bem dizer, ao contrário. E o bem dizer, meus irmãos, é uma metáfora que neste contexto significa ter a dor como um mecanismo que nos impulsiona a um novo caminho de mudança, pelo qual, passando pela experiência corporal, temos aí a oportunidade de corrigir, consertar, reformar, transformar a nossa rota moral com vistas para a elevação. Então, dito isto, passar pelo sofrimento, seja ele qual for, causado por um mal, por exemplo, alguém me fez um mal. Como eu devo enxergar esse sofrer causado por um mal? É algo positivo ou não? É bom ou é ruim? Depende. Depende de como eu me coloco para enxergar aquele mal que me causou sofrimento. Porque se eu tenho os olhos apenas voltados para a matéria, para o mundo material, eu vou desejar que aquele que me fez o mal sofra o mal. Eu posso até dizer assim como muitos dizem, eu perdoo. Mas eu tenho fé em Deus, e ainda coloco o nome de Deus no meio, eu tenho fé em Deus que Ele vai me pagar tudo que Ele me fez. Mas nós espíritas, nós somos convidados a olhar para este mal, a olhar para este irmão que nos causou um mal com um olhar espiritual. Olhar para aquele que nos olha com desdém, que nos deseja um mal e enxergar nele um filho de Deus, como todos nós somos. Nós somos convidados a enxergar agora, com olhar espiritual, que aquilo que me causou um mal, na verdade, foi um bem. Porque a partir daquele mal, eu vou me dedicar a descobrir o que é que aquilo está querendo me dizer. Eu vou ver como uma experiência. O que eu tenho que aprender com o que aconteceu. É esse olhar que nós agora somos convidados a desenvolver em nós. Então, quando a gente vai ao capítulo 47 desta obra extraordinária, O Espírito da Verdade, que faz parte da coleção Estudando a Codificação, onde, em comemoração aos 100 anos de cada livro da codificação, com exceção ao livro A Gênese, foi publicado livros comentados por diversos espíritos. Por exemplo, no livro Religião dos Espíritos, o espírito Emmanuel, ele comenta questões de O Livro dos Espíritos. E assim, esse livro, ele é comentado por diversos espíritos, extraindo lições do Evangelho. Então, são 5 livros.
religião dos espíritos, seara dos médiuns, o espírito da verdade, justiça divina e instituto divino. E no capítulo 47 desta obra, ditado pelo espírito Meimei, ele apresenta o capítulo 7, aliás, o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos ver o que tem antes. Quando a gente vai, item 15, quando a gente vai no capítulo 10, Kardec ali inicia colocando como título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E aí no primeiro item, Kardec coloca: perdoai para que Deus vos perdoe. E nos convida a refletir ao dizer com que direito nós temos de pedir perdão ao Senhor se a gente não perdoa o outro. Ah, mas eu não tenho que perdoar alguém ou pedir perdão a alguém. Tá certo. Então vamos lembrar da oração dominical que Jesus nos ensinou. Como é que Jesus inicia a oração dominical? Pai Nosso. A nos dizer para que nós não esqueçamos de que todos somos irmãos, independente da cor, independente do sexo, independente da condição social, independente do partido político, independente da religião, não importa, todos nós somos irmãos, filhos de Deus, o nosso Pai. Todos, encarnados e desencarnados, aqui no Brasil, fora, todos, planeta todo, nós somos uma família universal. Então, com que direito eu tenho, né, de dizer na oração dominical: Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Oi? A gente perdoa? A gente tem perdoado? Ou a gente apenas tem verbalizado na oração? Porque essa oração também, ela nos convida a gente sentir ela em nosso coração. Nos colocarmos para vivenciá-la no nosso dia a dia. É difícil? Pode ser difícil. Mas o importante é a gente começar a exercitar. E aí Kardec, no próximo item, coloca: reconcilia-te com os adversários. Como é que a gente se reconcilia com os adversários? Perdoando. Jesus disse: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E aí no próximo item, Kardec ainda coloca, vejam só, até chegar o item 15, o sacrifício mais agradável a Deus. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? É o sacrifício da gente eliminar o nosso ressentimento. Jesus disse, Kardec coloca aqui: ide primeiro reconciliar com o vosso adversário, se quereis ser agradáveis a Deus. No próximo item, no quarto item, Kardec então coloca o argueiro e a trave no olho. Nós ainda temos a mania de procurar o cisco no olho do vizinho, esquecendo da trave que temos no nosso. E a gente não só procura, como a gente também compartilha, divulga. E agora com as redes sociais, então, é uma festa. E no próximo item tem mais. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Atirai a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Bom, pelo que eu sei, não tem ninguém santo aqui. Todos temos erros. Todos cometemos erros. Então,
não temos direito de julgar o outro. Não temos o direito de jogar a pedra no outro. E aí quando chega no item 14, instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. E aí o Espírito Simeão, ele vai dizer assim: perdoai, usai da indulgência, sedes caridosos, se dizeis espírita, sede o espírita. Se dizemos que somos espíritas, então, que possamos agir como espíritas. Kardec vai nos lembrar, no capítulo 17, também do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empregam em domar suas más tendências, suas más inclinações. É pelos esforços. Eu acho que eu já contei uma historinha aqui sobre Chico, mas acho que vale a pena contar novamente. No grupo espírita da prece, tinha uma trabalhadora. E ela queria falar com o Chico. Chico, eu queria falar com você um minutinho. Eu estou angustiada, eu já não sei o que fazer. Eu já fiz de tudo, mas não tem jeito. Meu marido tem um defeito terrível, Chico, e eu não sei mais o que eu faço. E o Chico disse: pois não, minha filha. Sabe, Chico, olha, eu vou logo lhe contando. Meu marido, ele é uma pessoa muito boa. Ele faz caridade. Ele ajuda as pessoas. Ele é um bom patrão. Ele é um bom pai. Ele é um bom filho. Ele é um bom marido. E o Chico ficou esperando que problema é esse, que defeito que esse homem tinha. E ela ficou só dizendo que ele era muito bom, que ele era um excelente marido. Mas sabe, Chico, ele não é espírita. Como é que pode um negócio desse, Chico? Um homem tão bom não ser espírita? E o Chico disse a ela: ô minha filha, se ele é tudo isso que você está dizendo aí, ele não precisa ser espírita de jeito nenhum. Já está bom demais. Quem era que precisava ser espírita? Ela, que estava na casa espírita e não tinha entendido que o objetivo da doutrina espírita é a formação do homem de bem. Porque não adianta estar de domingo a domingo na casa espírita se eu não me esforço, inclusive, para perdoar aquele que me ofendeu. Não é? Então, dito isso, a gente volta para a questão 47, aliás, o capítulo 47. Porque o Espírito Meimei, ela começa a citar alguns exemplos para a gente refletir e nos dá uma orientação de como a gente deve agir. Então, o primeiro exemplo que Meimei fala é o seguinte: é de um desconhecido. Ela diz: o desconhecido passou de carro, enlameando-te a veste, como se toda a rua lhe pertencesse. Meus irmãos, imaginemos em dia de chuva, a gente andando pela calçada ou esperando um ônibus, tá ali aquela poça de água, que não é só água, aquele cheiro horrível, e passa um carro e nos dá um banho daqueles completo, com aquela água. Vamos ser sinceros. O que a gente pensa primeiramente? Não precisa dizer, mas é algo bem desagradável. Mas aí Meimei nos convida a refletir, porque ela traz nesse exemplo, ao dizer que esse desconhecido, ele corre desabalado à procura de alguém que lhe socorra o filhinho nos esgares da morte.
Coitado, ele estava correndo com o filhinho para o hospital. Então ela nos convida a refletir que antes de julgarmos, também nós somos convidados a pensar, poxa, a pessoa pode estar correndo porque está indo ao hospital ou recebeu alguma notícia. Então ela diz, compadece-te. Segundo exemplo, linda mulher que pérolas e brilhantes enfeitam, segue ao teu lado, parecendo fingir que te não percebe a presença. Compadece-te. Ela tem os olhos embaciados de pranto e não chegou a ver-te. Às vezes a pessoa está passando por um problema sério, uma angústia. Mesmo aquelas pessoas, né, que andam, né, porque estão bem arrumadas, todas emperequetadas, às vezes parecendo uma árvore de Natal, porque é o jeito que gosta de se vestir, não é porque está bem arrumada que não passa por algum problema. Às vezes a pessoa está passando por algum problema. E aí ela nos oferece outro exemplo. Jovem admiravelmente bem posto, cruzou contigo, endereçando-te palavra de sarcasmo e de injúria. Compadece-te. Ele tem os passos no caminho do hospício e ainda não sabe. Quantas vezes cruzamos também com essa situação? O amigo que mais amas negou-te um favor. Compadece-te. Não lhes vês a dificuldade encravada no coração. Não é porque o outro é nosso amigo que está o tempo todo à nossa disposição. E a gente tem que entender isso. Se o outro não respondeu a mensagem no WhatsApp imediatamente como a gente desejou, ele deve estar fazendo alguma coisa, deve estar ocupado. Então, em toda e qualquer situação, devemos prestar atenção, né? Compadecer. E ela diz assim, olha, companheiros do mundo estarão contigo notadamente no lar, onde guardam os nomes de pai e mãe, esposo e esposa, filhos e irmãos. Muita vez levantam-se de manhã chorosos, doloridos, aguardando um sorriso de entendimento, ou chegam do trabalho fatigados e tristes, esmolando compreensão. Gente, quantas vezes nós mesmos acordamos de manhã, né? E às vezes a gente não está com aquela disposição toda de dar aquele bom dia, né? Às vezes a gente acordou não muito bem, e ao invés de chamar a atenção àquele outro dentro do lar, prestemos atenção, né? Vamos oferecer um sorriso, um bom dia, mas respeitar o seu silêncio. Às vezes também um outro chega do trabalho e chega cheio de problemas, e ao invés de a gente ficar questionando, vamos nos compadecer e dizer assim, olha, eu estou aqui, tudo passa, isso que você também está sentindo vai passar, eu estou aqui, quando você quiser falar, pode contar comigo. Então a gente não pressiona, mas a gente é convidado a dizer assim, eu estou aqui. E ela nos diz o seguinte, todos trazem consigo aflições e problemas que desconheces, todos nós trouxemos. Ergue a própria alma e auxilia sempre. Indulgência para todos, bondade para com todos. Olha aí ela nos apresentando a caridade, como a entendia Jesus. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Indulgência para com todos, aliás, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas.
Um dia perguntaram a Chico: Chico, como é que você vê o mundo? Aí eu vejo o mundo como ele é. E como é que você vê as pessoas, Chico? Aí eu vejo elas como elas são. É esse olhar que nós somos convidados a exercitar no nosso dia a dia. E ela diz, para encerrar: e se algum deles te fere diretamente a carne ou a alma, não levantes o braço ou a voz para revidar. Busca no silêncio a inspiração do Senhor. E o Mestre, como se estivesse descendo da cruz, em que pediu perdão, onde ele nos inicia lembrando que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. É a nós. Porque quando eu desenvolvo o perdão em mim, não importa o que o outro pense, fale, faça ao meu respeito, eu não vou me sentir ofendida, magoada, ressentida, porque ele não foi com minha cara, porque ele não me acha bonita, não interessa. Eu não vou me sentir, mas eu vou compreender que ele ainda não despertou para o amor, para o perdão, para a alegria de viver. Mas irá despertar, como todos nós, um melindre. E está tudo certo. Mas Paulo ainda prossegue e diz: perdoar as ofensas é mostrar-se que se tornou melhor. É mostrar que a cada dia está se esforçando para se tornar melhor. E aí é quando faz sentido a gente falar na oração dominical, dizer: Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, porque agora eu já me coloco no exercício de perdoar as ofensas, de perdoar as dívidas, né? Como diz. Então, quando falamos do apóstolo Paulo, não tem como deixar de lembrar da obra Paulo e Estevão. Porque Paulo, quando ainda Saulo, ele que era muito orgulhoso, que cometeu tantos crimes, que perseguiu aos cristãos, que foi responsável, sim, pelas mortes de mulheres, crianças, homens, velhinhos, a todos que ali seguiam a Jesus. E Saulo, quando se vê ali diante de Estevão, ele se incomoda, ele fica morrendo de inveja, porque Estevão tinha uma paz tão grande que Saulo buscava e ainda não conseguia ter nele. Era o que faltava a ele. Ele tinha tudo, tinha poder, tinha beleza, tinha tudo, mas não tinha paz. E aí ele manda prender Estevão. Estevão é levado à morte, é apedrejado. Só que antes de Estevão deixar o mundo físico, Abigail, a sua noiva amada, reconhece em Estevão seu irmão Gesiel. E ela implora ali para ter um momento com o seu irmão. Saulo pede a ela que ela fique calada, que não fale a ninguém, e ele ia dar um jeito. E leva Estevão para uma salinha. Ele chega lá com Abigail, os dois irmãos se reencontram. É um momento muito emocionante. E Estevão olha para sua irmã e diz: oh, minha irmã, com quem te deixarei? Ela então olha para Saulo de Tarso e diz: este é meu noivo. E o Espírito Emmanuel narra que Saulo de Tarso estava petrificado.
imóvel. E neste momento, Estevão dá um maior exemplo de perdão, de amor. Porque neste momento, Estevão olha para Abigail e diz: "Oh, minha irmã, não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão." Saulo deve ser bom e generoso. Foi fiel a Moisés até o fim. Imagina, minha irmã, quando ele conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Mais tarde a gente vai ver nesta obra que depois do encontro com o mestre às portas de Damasco, Saulo de Tarso, mais adiante, vai procurar o seu professor, o seu mestre, o velhinho Gamaliel. E ele segue ali a orientação daquele velhinho que lhe disse: "Saulo, meu filho, é preciso simplificar a vida e recomeçar a vida. É indispensável vencer os obstáculos. É indispensável marchar, provando a humildade, a solidão no caminho novo." Meus irmãos, como nós dificultamos a nossa jornada. Para que complicar tanto? Simplifiquemos, porque cada dia é dia de recomeçar a luta. É indispensável parar de ficar criando tantos obstáculos. É indispensável ser mais humilde, nos recolher, orar a Jesus, a Deus, o nosso Pai, refletir sobre as nossas ações. Mas Gamaliel ainda lembra a Saulo que era indispensável exterminar o homem velho a golpes de sacrifício e disciplina. É indispensável exterminar o homem velho que são estes sentimentos, essas condições que a gente vem trazendo dentro de nós, esse comportamento que tínhamos antes de ter o conhecimento. Porque se nós espíritas já detemos do conhecimento de que a vida não cessa, como nos lembra o espírito André Luiz no livro Nosso Lar. A vida é fonte eterna e a morte é um jogo escuro das ilusões. Se já sabemos que a vida continua, que todos nós somos irmãos, que voltamos a este mundo por necessidade de nos corrigir, de nos melhorarmos, de avançar a cada dia, então é preciso exterminar esses pensamentos destruidores, esses sentimentos egoístas que a gente carrega em nós. Ah, mas eu não sou egoísta. Não. Voltemos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali no capítulo 11, item 11, vamos ter uma mensagem do Espírito Emmanuel a nos lembrar que o egoísmo é o monstro devorador de todas as misérias, é o causador, é o filho do orgulho. E essa mensagem também, ela é ali, em seguida, ela é completada pelo Espírito Pascal, que vem nos lembrar que todos nós carregamos
em nós esse monstrinho devorador. Basta a gente analisar as nossas pequenas atitudes e nós vamos encontrar ainda esse egoísmo em nós, esse monstrinho em nós. Então é preciso trabalhar a golpes de sacrifício, a arregaçar as mangas, nos dedicarmos ao estudo que nos liberta da visão limitada que o mundo material oferece, porque para o mundo o ser feliz é ter coisas, o ser feliz é ter dinheiro, o ser feliz é ter carro do ano, o ser feliz é ter títulos, diplomas, o ser feliz é ter. Mas nós somos convidados a estarmos no mundo, mas não sermos do mundo. Somos convidados a ver tudo isto. Lembra da nossa mensagem de início? Quando o mestre disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu tudo isso e nos convida a vencer. O que acontece? Saulo, ele sai, é acolhido ali no deserto de Dan por um casal muito simpático, muito carinhoso, Áquila e Prisca, um casal ali durante os 3 anos. Eu não vou contar de propósito, que é para deixar aí vocês com vontade firme e sincera de ler. Ele, depois de muitas batalhas, de muitas lutas, de andar quilômetros e quilômetros a pé, e não tinha tênis na época, depois de ser açoitado, de ter passado fome, sede, frio, de ter sido preso, de ter recebido pedradas, porque ele aprendeu a importância de trabalhar o perdão dentro dele, para se libertar de tudo aquilo que mantinha preso a ele. Então, o que nós aprendemos na lição desta noite? A importância de trabalharmos a piedade, a compaixão, o perdão, o amor, a caridade. Mas a caridade, como já havíamos citado antes, a caridade não só aquela que dá algo à beneficência, mas a caridade moral. A caridade no sentido da palavra como a entendia Jesus, de ser bom, de ser benevolente, de desejar o bem ao outro, de orar por aqueles que nos perseguem, que nos prestar mais atenção em nossas ações, antes de julgarmos o outro, antes de compartilharmos o erro do outro, a ofensa do outro. Perdão das ofensas, de perdoar, desenvolver esse perdão em nós, compreendendo que esse filho que errou, que ainda carrega em si a maldade, que ainda não consegue trabalhar o perdão, é também filho de Deus, o nosso Pai. E Deus não abandona a nenhum dos seus filhos. Jesus disse: eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Jesus olha para cada um de nós e sabe o que passa em nosso coração, sabe quem ainda seremos. Jesus olhou para Públio Lentulus no livro há 2000 anos e naquele momento ele enxergou muito mais além. Ele não enxergou aquele senador romano orgulhoso, cruel. Ele enxergou que depois de milênios aquele Públio Lentulus se transformaria no Espírito Emmanuel. Jesus olhou para o seu vaso escolhido, Saulo de Tarso,
e enxergou muito além. E sabia que ele iria se tornar o apóstolo dos gentios. Então, que possamos nos esforçar para transformar os nossos sentimentos em sentimentos sadios, em desenvolver essa virtude tão importante que é o perdão em nós. Que Deus nosso Pai abençoe a todos. Gratidão imensa pela oportunidade, deixando aqui os abraços dos nossos amigos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Que Deus nosso Pai os abençoe. Gratidão. Gratidão, Silmara, pela exposição que nos foi ofertada nesta noite e também relatada e expressa a mensagem de Meimei sobre o perdão. E realmente a gente, quando ela estava falando e citando alguns exemplos, na hora me veio exatamente quando ela falou de Paulo, de Estevão, e aí no final ela relata na obra Paulo e Estevão, Paulo e Estevão, isso. Exatamente aquilo que é um exemplo que a gente tem na mente, né, do perdão de Estevão. Então que a doutrina espírita é assim extraordinária, porque nós a gente procura, né, na nossa compreensão, no nosso entendimento, de ver que não tem outro caminho, não tem como a gente sair desse, não é um labirinto que eu quero dizer, mas assim, dessa estrada. A gente tem que aprender, né, a ter essa compreensão com relação às ofensas. Quantas vezes nós, e uns mais e outros menos, que tivemos durante a nossa trajetória que nos atiraram pedras sem ter um verdadeiro motivo ou sem uma culpa nossa, e que a gente aprende na doutrina espírita que não devemos revidar, porque é a nossa consciência, e aí entra o perdão daquele, do entendimento daquele outro que atirou aquela pedra. Eu estou falando no sentido figurado, mas de ofensas, de calúnias e tudo, e quando a gente tem a nossa consciência de que nós não fizemos ou não somos aquilo que aquela pessoa está pensando que nós somos. Então, a gente é uma oportunidade de exercitar o perdão e, ao mesmo tempo, pensando muito mais nela do que da gente, porque a gente sabe que amanhã ou depois ela vai ter as consequências. E quando tem um remorso, ainda bem, porque aí tem a oportunidade de refletir e ver que, né, não devia ter feito aquilo. Bom, mas dando continuidade ao nosso estudo do livro Espírito da Verdade, na próxima semana, dia 8, teremos o capítulo 48º, Renascer e Remorrer. Estará aqui conosco Valdenira Fernandes, e que Nira é trabalhadora da Seara Espírita Maria de Nazaré, ali na Coab 2, né, no Boa Vista 2. Então, Nira estará aqui conosco, dando continuidade ao estudo do livro O Espírito da Verdade. E, aproveitando, convidamos a todos para próximo sábado e domingo, aí, 4 e 5 de outubro, 4 e 5. No sábado à tarde, na SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru,
aqui na rua Gonçalo Nunes, com o número 440, aqui no bairro de Cidade Jardim. Vai ter início ao 10º encontro de Cartas da Imortalidade, com a presença de Clóvis Nunes, que estará conosco no sábado, e acho que Nilton no domingo, né? Acho que é só... Então, Clóvis no sábado e no domingo, aí sim, Nilton Souza com sua esposa Tailane e Clóvis Nunes, que estará aí de 9 horas, no sábado às 14h30 o início, e no domingo às 9 horas da manhã, vai até às 18 horas, 18h30, o término com as cartas, né, consoladoras, através do médium Nilton Souza, e é um médium que tem a mediunidade de psicografia mecânica, então, que não é uma mediunidade assim, comum, a mecânica ela é mais restrita a alguns médiuns, e Nilton tem um trabalho extraordinário desde o início do primeiro Cartas, que foi com ele, até esse de agora, o 10º. Né? Tivemos aqui a participação em alguns anos de outros médiuns, Alaô Borges, não me lembro de outro, acho que só Alaô mesmo. Então, que é de Minas Gerais. Então, sintam-se aí também convidados. A entrada lá é 1 quilo de alimentos. Então, aquelas pessoas que quiserem prestigiar, e compareçam lá à SEEC. Tá certo? E para encerrar o nosso encontro, né, desta noite, a nossa reunião pública, vamos convidar Maria, que é trabalhadora da casa, para fazer a prece de agradecimento por essa oportunidade que tivemos aqui nesta noite. Saudando os nossos internautas, que eu me esqueci no início, peço perdão, e que estão aí através das nossas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Então, sintam-se abraçados também aí por nós e aqueles que no futuro também irão acessar as nossas redes sociais. Então, convidamos a todos nesse momento para nos unirmos numa prece de agradecimento ao nosso Mestre Senhor, Jesus, divino amigo, companheiro de todas as horas. Te agradecemos por mais esta noite de aprendizagem, onde fomos convidados a refletirmos sobre o perdão, que nos é ensinado diariamente, que de Ti recebemos a mensagem de perdoarmos infinitamente, quantas vezes forem necessárias, na compreensão, Senhor, que todas as vezes em que somos convidados a perdoar, nosso coração enche-se de alívio, de gratidão, e assim que possamos, dia a dia, pormos em prática o que aprendemos, que possamos voltar aos nossos lares cheios da Tua presença, Senhor, e vivenciarmos esses ensinamentos nos nossos dias. Sê conosco, Mestre e amigo, hoje e sempre. Que assim seja.